Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para falar sobre uma parte, pelo menos da apresentação do novo técnico do Santos, o Kleber Xavier. Estive lá na Vila Belmiro, tô gravando só agora porque estive lá, inclusive eu nem tirei ainda a pulseirinha, pra vocês verem a pulseirinha de acesso lá que eles dão em cada evento na Vila Belmiro. Tive um compromisso logo depois, então tive que sair rapidinho ali, depois ainda fui almoçar com os amigos ali do setorismo, depois que a gente só consegui chegar em casa, tô gravando até no final já aqui de Barcelona e Inter, que eu quis parar para gravar, já que infelizmente o Sub-20 do Santos não teve transmissão também, o Santos empatou com o Bahia hoje pelo Brasileirão Sub-20, vou tentar conseguir as informações do jogo para poder gravar um vídeo mais por cima, enfim, só explicando. Mas, não, eu separei um trecho, uma resposta aqui do Kleber Xavier, que eu considero uma parte importante, e eu já vou explicar o porquê que foi esse trecho. E antes só tem que falar duas coisas, que a primeira é que a transmissão da Santos TV parece que estava muito ruim, eu vi muita gente reclamando, amigos meus mesmo falaram que estava travando e tudo mais. E aí me falaram lá no Santos que a gente vai subir o vídeo de novo depois. Mas tá ruim do mesmo jeito, tá travada a imagem, o áudio tá com eco, não tá tão legal dessa vez. E eu vou colocar uma resposta dele e vocês vão entender aí, mas paciência, realmente não tem outra, E a outra questão é que eu acho que faltou um pouquinho, e eu acho que foi até opcional, o Kleber Xavier explicar mais sobre o modelo de jogo dele. E eu digo explicar se aprofundando um pouquinho mais, porque tudo bem que muitas perguntas ali, talvez não levassem para esse caminho, eu não estou nem criticando, só falando mesmo que teve gente que preferiu perguntar mais de questão de Neymar, ou de como ele preferia em questão de números de formação, Eu acho que isso, jogar em 4-3-3, 4-2-3-1, enfim, eu acho que isso é uma coisa que não existe mais tanto de você ficar preso em números, Acho que isso você observa durante o jogo. Por exemplo, o Caixinha escalava o time no 4-3-3, mas não atacava em 4-3-3, mas tudo bem. Agora, como metodologia de jogo mesmo, o entendimento do que ele prefere da equipe dele, tiveram mais ou menos duas perguntas, Ih, rapaz, essa bola na trave. Tiveram duas perguntas, que foi a do Noronha e a do... Eu peço até desculpa, é Mendel, o nome dele, é um jornalista, que o sobrenome é bem complicado, mas é um cara super respeitado da ESPN, vocês sabem quem é certamente, é que o sobrenome dele é um pouquinho complicado e eu sempre esqueço. Mas é um repórter, o Mendel, eu faço até questão de deixar na descrição o nome dele. É um repórter da ESPN que faz essa pergunta também, e é até já é mais pro meio ali da coletiva, enfim, meio pro final até, e aí o Kleber explica um pouquinho mais, que é sobre a forma, ele fala mais sobre a forma de defender, mas ele também fala um pouquinho sobre a forma de atacar em si e tal, e aí eu gostei mais dessa parte para explicar um pouquinho o que eu queria. Eu não tive pergunta, infelizmente, iria mais por esse lado também, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Mas então eu vou colocar a resposta dele e depois eu vou voltar aqui para comentar e explicar uma coisa que eu achei boa e outra que eu não achei tão boa assim. Inegociável na minha equipe é a forma que os atletas devem se entregar ao trabalho, Isso é inegociável, Inegociável na minha equipe, na minha relação, é entender junto com o atleta o que a gente pode tirar melhor deles. A questão do contexto é que define muito como tu trabalha, Então, quando eu chego num clube que tem o DNA ofensivo que o Santos tem, que tem grandes jogadores, eu tenho que pensar em trabalhar assim, mas eu não posso chegar agora nesse momento já trabalhando assim. E em qualquer clube também é inegociável saber definir bem os momentos do jogo, Por isso que a gente fala em equilíbrio, às vezes as pessoas podem confundir equilíbrio com ser mais defensivo. Equilíbrio é justamente a hora de defender é a hora de atacar. E hoje tu joga futebol de uma maneira ofensiva com cuidados defensivos, e joga futebol se defendendo já pronto para fazer um ataque. Então, eu quero nos clubes da grandeza que eu trabalhar, e com os atletas que eu tiver, ser um protagonista, Ser aquele que domina, ser um propositivo do jogo. Isso, mas a gente tem que entrar com calma, primeiro a gente cuidar. Por isso que não tem como, quando eu vejo alguns treinadores falar que trabalham jogo a jogo, é realmente a maneira que se tem que se trabalhar. Não tem como pensar mais à frente. Eu não tenho como pensar no Grêmio, eu não tenho como pensar no Ceará, eu não tenho como pensar. Eu olho lá, hoje eu conversei com um profissional lá no clube, o clube disse, tal jogador vai estar... Eu digo, eu não quero saber, eu quero saber agora,
né, dos jogadores que eu tenho para esse jogo e pensar esse jogo, né, e a condição que o campeonato te coloca. Então, se eu conseguir organizar bem, equilibrar bem, dentro de um trabalho que tem uma característica, eu sou um cara que trabalho a marcação zonal, mas eu também sei trabalhar a marcação individualizada, eu também sei fazer isso ou aquilo que se deve ser feito, só que eu tenho que escolher a medida certa. Então, agora, é importante eu vender essa ideia e que os jogadores comprem essa ideia através do quê? De conversa, através de uma amostragem, através do treinamento no campo, e onde foi muito legal o treino que a gente fez, né? E espero que a gente consiga também fazer um bom treino e leve isso para o jogo e que a gente saia com um resultado positivo na quinta-feira contra o CRB. Então, eu vou começar explicando a parte que eu mais gostei, que foi a parte defensiva que ele explica, porque assim, o Tite, ele teve uma fama, né, e até acho que justificada, né, principalmente na época de Internacional e Corinthians ali em sequência, que ele é muito campeão, inclusive, né, muito campeão, que eu digo várias vezes campeão, evidentemente, né, ficou até estranho um pouquinho a frase, mas com times mais defensivos mesmo. Mas ele muda um pouco a sua forma de jogar, tanto que o Corinthians de 2015 é campeão brasileiro com o melhor ataque e a melhor defesa, tipo, melhor saldo. Na seleção mesmo, quando ele vai para a seleção brasileira, tudo bem, seleção brasileira você tem sempre, sobre 80% do mundo você tem um time melhor, né? Então você não tem como jogar defensivamente. Mas ele não fez isso, né? Ele já jogava com um time um pouco mais agressivo, que ficava mais com a bola mesmo, e ficava confortável em ter a bola. Isso aqui é importante também. Mas, óbvio, a defesa era sempre muito bem ajustada. E aí o Kleber explica, né, que ele pretende trabalhar mais no lado de um equilíbrio, né? Ele quer uma defesa em marcação por zona, que ele explica, né? Ainda fala que sabe fazer individual, mas ele prefere por zona. E não tem certo ou errado, tá? Eu particularmente prefiro por zona também, mas individual é questão de treino, óbvio. Não tem certo ou errado. Prefere um time um pouco mais equilibrado. Então eu imagino que não vai ser uma equipe tão agressiva, né? No sentido de esses bichos de luz. Não vai ser uma equipe tão agressiva, né? No sentido de, por exemplo, marcar lá na frente igual fazia com o Caixinha. E também não tem problema, não tem certo ou errado. Mas também imagino que não vai ser tão... vai marcar numa linha tão baixa igual fez nesses jogos com o Sampaio. Contra o Red Bull Bragantino, até mais no desespero, o Santos sobe um pouquinho já, né? E no desespero nem quando estava perdendo, acho que ainda estava 0-0 até quando o Santos sobe um pouco, mas foi bem já mais pro final da partida. O Santos estava com uma postura de esperar mais o adversário. Então quando o Kleber fala em equilíbrio, e eu entendo isso, você ter um time que saiba bem dosar o tanto que vai subir, o tanto que vai subir a própria linha mesmo, a questão do bloco que ele vai marcar, né? Se bem lá na frente, imagino que um pouco mais atrás, imagino que uma equipe bem no meio termo, se não tão agressiva, mas também não tão esperando o adversário. Talvez a partir de um certo ponto, do tanto que o adversário avançar, vai agredir esse adversário para roubar a bola. Repetindo, não tem problema nenhum ser um jeito ou outro. O que importa é ser bem treinado, né? O que eu não gostei, ele fala muito pouco da sua equipe, como ele pretende jogar no geral, principalmente com a bola no pé, no contexto geral mesmo. Mas nessa mesma resposta ele ainda passa rapidinho por pretendendo sempre ser protagonista, né? Ele fala ser propositivo, inclusive. Então você pode imaginar um time que goste de ter a bola e que saiba ter a bola também, não sei, pode ser, podemos interpretar acho que dessa forma. Mas aí foi uma coisa que ele explicou muito por cima. Então a gente vai precisar esperar ver o jogo contra o CRB, pelo menos para ter uma ideia. E claro, uma ideia melhor já, principalmente contra o Grêmio, porque ele deve estar acabando o treino agora, né? Ou pelo menos começando. Bom, não sei, são 6 horas da tarde agora que eu estou gravando, tá no final do jogo aqui. Então, 2 treinos é pouca coisa até, claro. Para a partida contra o Grêmio, talvez você possa ter algumas ideias um pouco mais já implementadas pela parte dele. Então, basicamente é isso. Um ponto que eu gostei, outro ponto que eu não gostei. Amanhã eu vou trazer um outro vídeo porque ele deixou bem claro que é ele o técnico. Ele quer ser o técnico, ele começou essa carreira, ele pretende seguir ela. Temos alguns questionamentos aí a fazer sobre isso, mas amanhã a gente fala. Mas, enfim, explicando mais ou menos como ele pretende defender, gostei dessa parte. Eu até prefiro, até para finalizar, né?
gosto de um time que seja mais agressivo, mas talvez a gente não tenha jogadores para isso. Talvez a gente não tenha hoje, infelizmente, por exemplo, a gente tem 2 volantes hoje que não estão bem. Talvez a gente não consiga que eles cubram uma grande parte de campo. A gente tem 2 zagueiros, um que não é um zagueiro agressivo, é um zagueiro mais lento, pela idade, tá? Claro que eu tô falando do Gil. E o Zé Rivaldo, que é um zagueiro meio instável, né? Então, não sei. Então, entendo ele preferir por uma equipe equilibrada, porque também a partir do momento que você tem que marcar muito lá atrás, igual fez com o Sampaio, você obriga seus pontas a correr muito campo, muito campo. E aí quando você não tem nenhum jogador para criar essa primeira construção com qualidade, dar um passe um pouco mais longo que quebre realmente uma linha e não seja só um lançamento, você obriga os seus pontas a correrem 70 metros, né? Então fica difícil pro cara também. E claro, isso sendo os ótimos pontas, né? Quando estão bem, Roleiser, Soteldo, sei lá, pode ser o Barreal, que fez bons jogos. Vou nem contar o Neymar como ponta, claro. Ou você pode ser os pontos que não estão em grande fase, o Guilherme e o Verón, mas mesmo assim é complicado para os caras também correrem o tanto disso de campo em vários momentos sozinhos. Então tem que disparar a bola pro cara, lança ele e obriga ele a correr, entendeu? Às vezes é complicado. Então por isso que eu prefiro até nesse momento uma marcação equilibrada. Vamos ver como isso vai se desenvolver também no jogo contra o CRB. Ele explicou um pouco até, né, que treinou certa forma de pressão e de atacar contra o CRB. Vamos ver se ele vai fazer isso contra o Grêmio, se vai ser diferente. Mas vamos primeiro enxergar o jogo de amanhã e falar por aqui para ver o que a gente entendeu, né? Para depois cobrar mais para frente um jogo a jogo efetivamente, né? Enfim, o que você achou da coletiva do Kleber? Realmente, como eu falei, não tá tão boa para assistir, mas tem lá na Santos TV ela inteira, tem 43 minutos. Vai dar umas travadas, mas vai dar para ouvir no final, né? O que você achou dela? Até a próxima, pessoal. Valeu!